Mais um programação no ar pela Nova Era TV e também pelas redes sociais e outros sites de armazenamento de vídeo como o YouTube, Facebook, enfim, diversos endereços estarão passando aí para você estar acessando e acompanhando o nosso programa. Hoje a nossa convidada é Isabel Cristina Matos, que ela é professora de Educação Física e também trabalha com orientação e mobilidade. Já já você vai saber o que é isso. E também tem umas curiosidades aqui que ela me falou em tal vidente, mas não tem nada a ver com questão espiritual, né, Isabel? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. A questão do vidente realmente engraçado, mas é o guia vidente. Daqui a pouco ela vai estar fazendo algumas previsões para você. Mentira, não, ela vai falar agora onde trabalha, onde que você desempenha as suas funções profissionais durante a semana. Eu trabalho na DEVIPS, Associação dos Deficientes Visuais, do Planalto Serrano. Faço um trabalho de orientação e mobilidade com os cegos e baixa visão. E aqueles que não acompanharam o nosso programa em outra oportunidade, nós já conversamos com o presidente, o Adilson, já esteve falando sobre diversos assuntos, inclusive anunciando jantares em relação aquele público, enfim, para que conseguisse manter também os projetos, para ajudar, não só para manter, né, que funcionasse como um complemento. Mas, enfim, nós sempre deixamos o programa à disposição, não só da DEVIPS, mas também de outras instituições. Mas para a gente iniciar, como é que é esse trabalho diretamente com eles, a rotina diária na DEVIPS? A rotina dos associados, eles têm aula não só de orientação à mobilidade, de educação física, de esportes, também tem o Braille com a professora Rita, tem a informática com a professora Luzia, né? Então, assim, não é só orientação à mobilidade que a gente trabalha lá. Essa rotina, assim, eles vão para a aula, né? Dependendo da necessidade de cada aluno, e dependendo de cada necessidade, a gente vai encaixando eles nos horários e a gente vai aperfeiçoando cada aluno. Então, a orientação à mobilidade, que é a minha área, é feita uma vez por semana com cada aluno. Não é o suficiente, mas a gente não tem uma carga horária maior e teria que ter um espaço maior. A gente ensina eles a se locomoverem dentro do espaço onde a gente está e fora do espaço, na cidade, para os lugares onde eles mais necessitam ir. Enquanto você falava, eu analisava aqui a questão, para aquele que nasce já com essa limitação, com certeza é um tratamento, mas para aquele que acabou ficando, né, sem visão em consequência de algum problema, né, de saúde, enfim, ou algum acidente, isso se torna um pouquinho mais complicado. Mas trabalhar com esse público, digamos, igualitário, mas com uma situação diferente quanto ao seu problema, né? Eu não sei se eu trato como deficiência, mas acredito que com essa limitação já é complicado você fazer uma educação física com toda a sua saúde em dia, porque requer esforço e persistência. Agora, sem a visão, como é que tu trabalha com esse público ou com esses públicos, porque tem uma diferenciação naquele que ficou sem visão agora, né, depois de já ter desfrutado dessa possibilidade, e aquele que nasceu já sem a visão. É um trabalho muito de toque, né? Tudo que você vai fazer, tudo que você vai mostrar para ele, você tem que tocar, você tem que mostrar. Principalmente para aquele que não conhece, nunca vivenciou nada da educação física, não vivenciou o mundo, não conheceu o mundo, você tem que mostrar tudo. Desde uma caneta, você tem que mostrar e especificar. Aqui é a ponta da caneta, isso aqui escreve, isso não escreve. Se você for mostrar um carro, para quem nunca vivenciou, nunca viu, você tem que mostrar todos os detalhes de um carro. O que é um retrovisor, o que é um banco, o que é a maçaneta de um carro. Para quem perdeu, fica um pouco mais fácil. Porque ele já tem na memória, ele já tem na mente aquele objeto que você está falando. Então fica muito mais fácil de você trabalhar. Mas ele também tem a sua limitação. Porque bom que a Isabel complementou esse mais fácil, né? Não é que seja mais fácil da questão emocional, mas mais fácil dela estar trabalhando porque a pessoa já conhece, né? Do que aquele que nunca viu.
Exatamente. Então, se torna um trabalho mais fácil de você fazer. Não que vá ser fácil totalmente, porque daí acontece de muitos eles bloquearem, né? Acabam se bloqueando pelo fato de não aceitar a perda da visão. Aí, quando eles conseguem aceitar, então daí o trabalho rende bem mais tranquilo. Mas quem nasceu cego não significa que não consegue fazer, muito pelo contrário. A inteligência deles é fantástica. Aí trabalha muito mais o raciocínio, né? A gente, como evidente, ou seja, a gente que enxerga, você acaba se acomodando, você não percebe muitas coisas que estão ao teu redor. Eles não. Eles têm essa percepção muito mais fácil. Eles percebem um passarinho cantando, eles percebem um carro lá na frente, alguém conversando mais longe, coisa que você às vezes está aqui concentrado conversando, não percebe. Eles têm essa percepção. Então a audição, o olfato e o tato deles é muito aguçado. É fantástico. Isabel, eu falei tanto da questão do vidente, o pessoal de casa até deve ter se confundido, né? Mas explica pra gente o porquê usado essa palavra, embora nos remeta a uma outra situação, né? Que está relacionada à espiritualidade, premonição, vidência, ver algo. Queira ou não queira, com essa duplicidade de significados, ela tem um significado que é o de ver. Exatamente. O guia vidente é a pessoa que acompanha o cego. Por que guia vidente? É porque você está vendo. Então você é quem vai conduzir, você vai ser o guia, você vai encaminhar ele aonde ele quer ir. E por que o vidente? Porque você está vendo, né? Então você vai, com a ajuda da bengala, que ele tem que andar com o guia vidente, mas tem que utilizar a bengala, é o instrumento do dia a dia deles, é os olhos deles, como a gente chama. Então, o guia vidente vai encaminhar, mas ele tem que utilizar a bengala para que ele possa evitar algum obstáculo que o guia vidente, como eu já te disse, que às vezes a gente não vê, não observa algumas coisas, a bengala vai tocar e ele vai perceber que ele tem um degrau ou tem um buraco e ele vai desviar, vai conseguir desviar. Eu acho que com o passar do tempo tem até a questão de um feeling, né? Não só a bengala que vai indicar que tem alguma coisa ali, mas dependendo do lugar que ele já passou, mas digamos, ele está se aproximando de um cruzamento, em uma esquina, por meio daquele barulho que tem ali nas proximidades, ele vai perceber que ele vai ter um obstáculo logo à frente. Então tem a questão desse feeling a partir da memória, né, que já tem a limitação visual, mas eu acho que desenvolve campos mentais que vão ajudar, né, a estar relembrando situações parecidas, eu acredito. Eles utilizam, a gente utiliza dizer, é um mapa mental. Eles fazem um mapa mental e com a bengala, aonde, dependendo, como você disse, ao obstáculo que ele vai chegar, só com o toque da bengala, ele vai saber que ali tem um buraco que ele já passou várias vezes. Então, ele vai conseguir desviar. Com a bengala, ele também consegue perceber quando ele está em ambiente fechado, porque a bengala dá um som diferente. Se ele saiu para um ambiente aberto, a bengala dá outro som, então ele já sabe que ele passou, um exemplo, um túnel ou uma passagem que seja fechado, que seja oco. Então, com a bengala, ele consegue se locomover e saber onde ele está melhor. Tá certo, então, Isabel, nós vamos a um rápido intervalo agora e daqui a pouco ela vai voltar falando para a gente a respeito de um curso que ela foi fazer no Rio de Janeiro, né, no Instituto Benjamin Constant, que é relacionado à questão mobilidade. Não sai daí. Paternidade responsável e direito de todas as crianças. Para quem não acompanhou o nosso primeiro bloco, nós continuamos conversando agora nesse segundo com a Isabel Matos, Isabel Cristina Matos, que é professora de Educação Física e também trabalha com orientação e mobilidade. Onde? Na ADVIPS. E para você que não acompanhou então esse programa, você pode estar acessando os endereços que estão aparecendo aí para você e acessar um dos reprises com data e horário que estão aparecendo. Ou mesmo lá nas redes sociais ou o canal do YouTube que está aparecendo aí para você. Continuamos então com ela
e chamamos, né, no primeiro para você falar a respeito desse curso que você foi fazer no Rio de Janeiro. Então agora, nesse bloco, você vai falar para a gente como é que foi esse curso, uma semana inteira aprendendo muitas novidades e quem sabe não, né? Porque você já trabalhava com esse público e você foi lá para capacitar, para difundir e também trazer novas ideias, desenvolver projetos, quem sabe? Bom, esse curso foi maravilhoso no Rio de Janeiro, né? Eles possibilitaram não ser apenas professor, mas também você está na situação de um cego, né? Então você era tapado os olhos e vivenciava essa questão de um momento você enxerga, um momento você não enxerga. Então, assim, foi muito gratificante, muito interessante, porque você consegue sentir como o teu aluno sente. Como que você vai confiar no teu professor? A confiança para eles é fundamental. Eles têm a confiança no professor e no que você está fazendo. Porque é a vida deles que está em risco na questão da orientação à mobilidade. Quando você vai para a rua com eles, né? Então, você vai ensinar a atravessar uma rua, você vai ensinar a se manter sozinho. Então, lá a gente pôde fazer essa experiência, atravessar a rua com semáforos, que tem, né, sinal sonoro, como atravessar. Aqui em Lages não tem, mas a gente acaba ensinando outras técnicas para eles. Mas foi muito bom, muito gratificante mesmo, assim. Então, aprendeu técnicas que você ainda não pode estar usando aqui por deficiência da própria estrutura de planejamento urbano da nossa cidade, né, que esperamos que se resolva logo. Até já tivemos outros entrevistados aqui e falamos sobre a questão da mobilidade também, mas para cadeirantes, enfim, pessoas com diversas deficiências que precisam, né, ir e vir, assim como a gente que com o buraco da calçada já fica nervoso, né? Imagine se tivesse uma situação dessas. Mas, enfim. Então, esse curso, eu estou lembrando aqui de uma conversa que a gente teve aqui em off, antes de iniciar o programa, e eu quero perguntar referente ao cão-guia, né? Já falamos do vidente, mas do cão-guia, que você falou, enfim, dessa dificuldade de adaptar esse tipo de orientação e para que eles sejam usados aqui na nossa cidade. É porque o cão-guia ele se torna muito caro. Ele é um cão específico, né? Não me recordo, mas eu acho que é um labrador, se eu não me engano. E então ele se torna um cão caro, porque ele é um cão que tem que ter a sua alimentação, é uma ração específica, é cara, tem que ter a questão de levar para o banho e tal. Ele é um cão normal, digamos assim, mas quando ele está com o seu dono, ele está trabalhando. Então, se por um acaso algum dia ver alguém com um cão-guia, jamais passe a mão na cabeça do seu cão, porque vai tirar a atenção dele. É a mesma coisa ele está com a bengala, se alguém chegar e tomar a bengala do cego. Então, o cão-guia tem que ter a concentração naquele momento ele está trabalhando, né? Ele é os olhos do seu dono. Então, não passe a mão na cabeça do cão, não chame ele, não como se fosse um cachorrinho normal. Ali, naquele momento, ele está trabalhando. Então, quando ele está com o seu dono, né? Se o dono disser para ele que ele pode descansar, as chamadas para o cão todas em estrangeiro, não é na língua portuguesa, não é sente, não é role. Então, quando ele chama, ele diz assim, não, agora você pode, mas é tudo, né, em inglês, ele pode dizer assim, agora você pode descansar. Aí, se você for guiar o cego, o cão já sabe que ali, naquele momento, ele está descansando. Mas, fora isso, não interrompa, não chame a atenção do cachorro. Isabel, então, com esse material que você deixou à disposição nossa para a gente estar exibindo algumas dessas técnicas que são usadas, eu vou convidar você e o pessoal de casa para a gente assistir e depois a gente volta comentando um pouco sobre essas técnicas, mais técnicas, né, porque já foram citadas algumas, para a gente saber como se comportar numa situação dessas. Esse trabalho que vocês estão assistindo mostra na prática o quão importante é um programa de orientação e mobilidade em nossas vidas.
A orientação e mobilidade nos proporciona independência, o que fortalece a nossa autoestima, tendo como consequência uma melhor inclusão social das pessoas deficientes visuais. Um outro aspecto bastante positivo desse trabalho é o fato de termos liberdade de ir e vir, exercendo assim uma cidadania plena. Brincar, caminhar, correr, passear, namorar, trabalhar. São atividades tão simples e cotidianas que passam despercebidas para a maioria das pessoas. Pessoas que não reconhecem nessas atividades corriqueiras a presença de duas habilidades fundamentais: orientação e mobilidade. A orientação é a capacidade que temos de perceber o ambiente. Com ela, logo que chegamos a um local, conseguimos saber onde estamos. A mobilidade é a capacidade que temos para executar um movimento, qualquer movimento. Andar, abaixar ou sentar, por exemplo. A visão é o sentido que mais colabora para o desenvolvimento das habilidades de orientação e mobilidade. Sem ela, nossa interação com o novo ambiente pode ser esta. Para a pessoa com deficiência visual, orientação é aprender como usar os sentidos e conseguir informações sobre o ambiente em que se encontra. Ao exercitar a utilização integrada da audição, do tato, da sinestesia, do olfato e, em alguns casos, da visão residual, a pessoa interpreta pistas que informam aonde ele está, para onde quer ir e como chegar lá. O deficiente visual só consegue ir e vir com autonomia quando desenvolve a sua mobilidade e aprende a controlar seus movimentos de forma organizada e eficaz. Orientação e mobilidade são fundamentais para a interação correta de qualquer pessoa com o ambiente. São também necessárias para que o deficiente visual percorra o caminho que leva à independência e à inclusão social. E os primeiros passos para que você faça parte dessa trajetória vão ser dados agora. Mesmo com a utilização de outra pessoa como guia, o uso adequado das técnicas possibilita o controle do deslocamento por parte do deficiente visual. Quando falamos em guia vidente, devemos pensar na posição básica que vai proporcionar ao deficiente visual a utilização de outra pessoa com segurança. A pessoa com deficiência visual deve segurar no braço do guia na altura do cotovelo. Também pode segurar no punho ou no ombro, dependendo da diferença de altura entre eles. Tá aí, bacana, sempre é bom a gente aprender um pouco novas técnicas e às vezes a gente preocupado com a nossa rotina não sabe nem como se comportar quando tem uma situação ou de um cadeirante ou mesmo com uma pessoa, um cego, né? Mas nós vamos a um rápido intervalo agora, daqui a pouco nós vamos continuar comentando sobre essa viagem do Rio de Janeiro e também falando um pouco dessas técnicas exibidas para você, telespectador. Não sai daí. Responsável do direito de todas as crianças. Último bloco, né, Isabel? Continuamos com a Isabel, que é professora de Educação Física e também trabalha com orientação e mobilidade. Você que não assistiu já sabe, pode estar acessando nas redes sociais e também no YouTube esse programa ou assistindo
um reprise lá no site novaeratv.net. Tem os dias e horários do nosso programa lá. Isabel, sobre essas técnicas e também sobre essa viagem, tem muita coisa que falar, mas nós não vamos conseguir, né? Mas referente a essas técnicas destacadas nesse vídeo, o que você julga de mais importante? Eu sei que todas são importantes, mas o que é importante saber? O que é importante é quando um cego estiver na rua, como você se comportar, como você ajudar ele, né? Muita gente utiliza de chegar e pegar no braço e carregar o cego. Primeiro pergunta, para onde você vai? São pequenas informações que vai ajudá-lo, né? Como a gente viu no vídeo, para pedir ajuda para atravessar uma rua. São técnicas que são simples de se fazer, que apenas o cego vai segurar no seu cotovelo. Não precisa enganchar nele e carregar. Então, pergunta para ele, precisa de ajuda? Posso te ajudar? Para onde você quer ir? Dá pontos de referência para ele, né? Não é uma sacola que você chega, carrega e sai e solta lá do outro lado. É claro que a gente não tem essa noção. Eu digo a gente porque, refletindo, a gente não tem essa noção. O objetivo, às vezes, é ajudar, chega e já vai levando. Até por uma questão, às vezes, quem sabe, é de ser muito prático. Mas a praticidade também está na informação de saber lidar com essa situação, né? Que vai da questão da abordagem. E aí entra a educação. Exatamente. Entrou isso, você chegou, conversou, né? Aí o cego mesmo vai te dizer, se for alunos da nossa instituição, né, da DVIPS, eles já sabem de que forma que eles podem pedir para que a pessoa ajude ele. Então não fique bravo se alguém, né, disser, não me carregue, para um pouquinho, deixa que eu pego no seu cotovelo ou no ombro, né, como a gente viu no vídeo, para que possa se conduzir. Ele vai se sentir mais seguro. E a pessoa que está conduzindo, que está ajudando, também vai se sentir mais tranquila. Relembrando outras entrevistas, falando sobre mobilidade, é a segunda vez que eu falo isso, mas acredito que seja importante. E é importante destacar porque você fez referência a essa situação e outros entrevistados já sim fizeram. Referente quando essa pessoa com deficiência, enfim, o cego, ele chega no comércio, em lojas. Para chegar com uma cadeira de rodas já é complicado. Como tratar um deficiente visual ou com limitação visual no momento de um atendimento numa loja? Se ele estiver sozinho, você tem que descrever, né? Chegar a perguntar para ele como fazem com a gente vidente, né? O que você gostaria? Qual é a cor que você gosta? Qual é o tamanho que você gosta? Você tem que descrever para ele o que você tá. E se ele está com um vidente, quando está acompanhado com um vidente, que normalmente quando eles vão numa loja comprar alguma coisa, ele está com alguém, com um familiar ou com um amigo para comprar algum objeto. Não se refira à pessoa, o vidente, se refira ao cego, se é ele que vai comprar. Se ele vai comprar, que cor você gosta? Que cor você prefere, né? E daí se você tem algum detalhe, você chega e você diz para ele, olha, essa camiseta, ela tem esse tal desenho, ela é emborrachada, ela é tal cor, tal tamanho. Se refira diretamente para ele, porque muitas vezes a pessoa chega e olha para o vidente assim, que tamanho que ele gosta de usar? Qual é a cor que ele prefere? Ele não vê, mas ele ouve. Exatamente. Ele sabe exatamente as cores que gosta, qual é o tipo dele, qual é o jeito que ele gosta de se vestir. Ele sabe. Então não pergunte para outra pessoa, pergunte diretamente para ele que ele vai te responder com toda sinceridade, com toda clareza do que ele quer, o que ele está buscando. Enquanto você falava, eu lembrava da questão do rádio. Quando nós ouvimos notícias, principalmente, ou uma história, digamos, tem a parte que fala sobre contos e causos, enfim, ele começa a descrever um cenário, pessoas, cor de roupa, e a gente começa a imaginar a cena. Ou quando alguém conta uma situação para a gente, é claro que não é a mesma situação, mas é um exemplo prático que nós conseguimos nos adaptar, porque às vezes, ou muitas das vezes, o cego ele está capacitado, mas quem não está são as pessoas que não estão capacitadas para lidar com essas situações. Exatamente. Então ele já tem na memória, mesmo que nasça cego, mas ele já tem na memória o que ele gosta, quais as cores que ele gosta. Mas você pode pensar assim, mas bom, se ele nasceu cego, ele não conhece o preto, ele não conhece. Mas na cabeça dele, ele sabe.
Então, ele sabe o que vai combinar com ele e o que não vai. Então, muitas vezes, a gente que não está preparado para trabalhar com eles, para atendê-los, mas eles sim sabem exatamente o que querem e o que buscam em qualquer lugar, ou seja, no supermercado, ou numa loja de roupa, ou num restaurante, eles sabem exatamente qual é o que eles querem. Isabel, então para a gente encerrar, como é que foi esse curso? Você já disse, né, no Rio de Janeiro, mas como é que vai ser usado? O que mudou para você? O que você trouxe de novo que você não tinha visto, que mudou a tua maneira de enxergar essas coisas? O que mudou, enfim, eu já tinha visto muitas coisas. As técnicas, na verdade, são sempre as mesmas, né? Não tem. O que muda é dependendo de cada aluno. Aí você tem que adaptar. Então, o que eu pude perceber mais lá no Rio é que se eu não estou conseguindo passar tal técnica para o meu aluno, eu tenho que adaptar ao que ele consegue fazer. Então, eu tenho que sempre estar buscando novas técnicas, novas formas para utilizar para ele. Como a gente não tem o semáforo aqui, né? Então, eu tenho que buscar de uma outra forma, ensinar ele a atravessar onde tem o semáforo sem o barulho sonoro, né? Sem o som sonoro que tem no Rio de Janeiro. Mas, no mais, assim, são pequenas coisas mas é devidamente cada aluno. Então, o que eu passo para um aluno não é igual para o outro, porque cada um tem as suas diferenças, né? Seu jeito, seu estilo, enfim. Isabel, queremos agradecer a Devips e também a você pela essa participação aqui no programa, ajudando a levar informação, esclarecer e principalmente contribuir na mudança de comportamento das pessoas. Muito obrigado mesmo e esperamos que você possa estar participando, quem sabe a gente até fazendo algumas simulações igualmente como esse vídeo aí para mostrar que estar capacitado e se capacitar é possível. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade e a Devips também vai estar com as portas abertas e sempre que precisar da gente, a gente está ali, ok? Ok, tá certo, obrigado. Chegamos ao final do programa, eu te espero na semana que vem. Até lá.